Fala galerinha, estamos aqui na primeira aula de ciências, na primeira videoaula, de ciências do nono ano. Eu sou o professor Guilherme e o tema da aula é o átomo e seus modelos atômicos, parte 1. Afinal, do que todas as coisas são formadas? Um pouco de história do átomo. Bom, a história do átomo começa no século V a.C., na Grécia. Os seres humanos sempre foram muito curiosos e estão sempre, tentando descobrir alguns mistérios, sempre fazendo perguntas, e buscando respostas. E uma das perguntas é do que as coisas são formadas. A primeira tentativa de responder essa pergunta, que a gente tem registro, data de 5 a.C., em que alguns filósofos gregos eles elaboraram uma teoria aí que tudo seria formado pelos 4 elementos, pela combinação dos 4 elementos da natureza: o fogo, a água, terra e o ar. Isso me lembra alguma coisa, mas o que? Esse é das antigas. Terra, fogo, vento, água e coração. Pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Esse é só para quem é das antigas, né? Esse desenho é antigo. Tem outro também. É Avatar. Esses a maioria conhece, né? Também lá tem a divisão das terras aí pelos 4 elementos. Quer dizer, não tem a ver direto com a matéria, mas você percebe que isso aí inspirou, outros desenhos, séries, jogos, essa ideia. No que consiste essa ideia? Por exemplo, que você tem lá a minhoca. Eles acreditavam que a minhoca teria sido gerada do elemento terra. Assim como, por exemplo, a água-viva, obviamente, do elemento da água. Simples assim, brotou, gerou. Mas não acabou por aí. Não mesmo. No século IV a.C., também na Grécia, os filósofos Leucipo e Demócrito, que esse nome lindo, esses nomes aí muito bonitos, eles desenvolveram o primeiro conceito não científico de átomo. Ou seja, toda matéria deveria ser formada por pequenas partículas indivisíveis. Vamos lá para a palavra átomo. A é não, Por exemplo, anencéfalo. Encéfalo seria, por exemplo, o cérebro anencéfalo que nasceu sem o cérebro. Átomo, o A aqui é não. Tomo vem de tomos, que é divisão, quer dizer indivisível, indestrutível. Era o conceito aí que eles tinham do átomo. Ok? E quando foi então que ocorreu o primeiro modelo atômico científico? Somente no século XIX, por volta de 1808, por John Dalton. Ele criou o primeiro modelo atômico científico, que, como vocês podem ver aí, pela semelhança com bolinhas de bilhar, foi chamado de modelo da bola de bilhar de Dalton. Certo? Então, para o Dalton, os átomos tinham a aparência de bolas, de esferas. Cada tipo de átomo, cada elemento, ele teria um tamanho, uma característica, uma cor diferente, ok? Ele desenvolveu a teoria atômica, que seria a descrição, do átomo e do seu modelo. Então, átomos são partículas muito pequenas, maciças, inteiriças e indivisíveis. Então, ele continuou com esse conceito. Os átomos de um mesmo tipo, ou seja, de um mesmo elemento, deveriam ter as mesmas características, mesma massa, mesmo tamanho, enquanto que diferentes elementos seriam provenientes de diferentes tipos de átomo. Por exemplo, o elemento do ouro, ele é diferente do elemento de prata.
Então seriam átomos diferentes, tamanhos, massas diferentes. Por exemplo, aqui, né? Você teria aqui um átomo de um tipo, ele diferente desse, o vermelhinho diferente do azul. E se você tivesse dois átomos iguais, ó, dois ou mais, seriam mesmo tamanho e mesma forma, ok? Seriam iguais aqui. Por serem indestrutíveis, as reações químicas ocorreriam pela reorganização, pela combinação entre eles. Então só mudaria se estão juntos ou combinados de forma diferente, mas sem alterar a estrutura deles. Por exemplo, aqui, ó, né? Pela junção, uma reação de combinação, aqui você teria uma nova substância, sem alterar o átomo, a estrutura do átomo. Então, a combinação química dos elementos, eles manteriam suas respectivas características, suas respectivas massas mesmo após a união, né, deles. Dalton, o nome dele me lembra alguma coisa. Na verdade, Dalton lembra daltonismo e não é à toa, não. Porque Dalton era daltônico. Oh, que coincidência. Então, o nome de daltonismo é homenagem a ele, porque além dele ser daltônico, ele foi o primeiro a estudar esse próprio distúrbio, né? Que é genético. A pessoa ela enxerga padrões diferentes de cor. Então, por exemplo, o que todo mundo enxerga verde, ela enxerga, por exemplo, azul, vermelho, assim por diante. Tem uma troca de interpretação das cores. Se quiser, pode me chamar também de Harry. Continuando. Estou sentindo um cheirinho de coisa doce. Parece um pudim. Você tá certo. Final do século XIX, por volta de 1897, esse cientista chamado Joseph John Thomson, ele descobre que os átomos contêm partículas negativas. E ele desenvolveu um modelo dele, que obviamente tem o nome dele, que é o modelo de Thomson, que ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, devido à semelhança, né? Olha aqui o alto grau de semelhança com o pudim de passas. Você olha isso aqui e você lembra o quê? Pudim de passas vem logo na sua mente. As passas seriam as cargas negativas, os elétrons. E em azul aqui seria a massa dele. Seria a parte positiva, o fluido positivo. E ele descobriu a carga negativa através de seus experimentos, né? Que ele percebeu que cargas opostas se atraíam e cargas iguais se repeliam, se afastavam. Daí que surgiu aquele ditado, né? Que os opostos se atraem. Ok? Continuando. Opa! Shuriken na tela? Que é isso, meu ninja? Bom, quando aparecer essa Shuriken, corre, tô brincando. Quando aparecer essa Shuriken, vocês anotam aí, porque é um código pra eu saber se vocês estão ninja mesmo, vocês estão prestando atenção aí na aula. E eu vou pedir mais pra frente, né? Provavelmente a sequência aí de Shuriken. Que susto, depois dessa é melhor pararmos para eu me recuperar desse susto. Fiquei muito tempo sentado. Vou aproveitar e dar uma esticada. Beleza, então. Vamos ficar para a parte 2, né? Na próxima aula, não perca. To be continued.